Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Se Valoriza. Pra gente já ir começando com o pé direito, eu só queria pedir a vocês, por favor, já vão deixando o gostei e se inscrevam se vocês não são inscritos. O papo de hoje é sobre fundos de investimentos. E a primeira coisa que vocês têm que saber é para que servem os fundos de investimentos. Basicamente, os fundos de investimentos servem para delegar uma função a outra pessoa. Nesse caso, a um gestor financeiro que tem experiência em investimentos. E por que as pessoas investem em fundos de investimentos? Basicamente, por dois motivos. Elas não sabem escolher seus próprios investimentos. Ou dois, elas não têm tempo de ficar acompanhando o mercado financeiro, os investimentos e de ficar realocando o seu capital. Então, se você se encaixa em uma dessas duas opções, ou você não sabe investir, ou você não tem tempo para investir, talvez os fundos de investimentos sejam uma ótima escolha para você. Por isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já investiram, investem ou querem investir em fundos de investimentos. Se você quer investir em fundos de investimentos, você tem que saber quais fundos de investimentos existem no mercado. Segundo a Ambima, os fundos de investimentos podem ser divididos em 4: fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações e fundos cambiais. Fundos de renda fixa, como o próprio nome já diz, são fundos em que o seu capital é dividido em ativos de renda fixa, como títulos públicos, títulos privados, CDBs, letras de créditos como LCI e LCA e também debêntures. Os fundos de renda fixa são indicados para aquelas pessoas de perfil de investimento mais conservador, que querem investir o seu dinheiro, mas não querem arriscar muito. E assim, os fundos de investimento de renda fixa, eles normalmente tentam superar o CDI, porque é algo comum dos fundos de investimentos sempre quererem superar algum indexador. No caso de renda fixa, o CDI é um dos indexadores mais comuns. Indo para a segunda opção, nós temos os fundos multimercado. Nesses fundos, o capital ele pode ser dividido em ativos de renda fixa e renda variável e também no Brasil ou no exterior. Essa opção é mais indicada para as pessoas de perfil moderado, que gostam da renda fixa, mas também querem diversificar na renda variável e assim ter a chance de obter uma rentabilidade maior. Uma terceira opção são os fundos de ações. Eles são mais indicados para as pessoas que têm um perfil de investimento um pouco mais agressivo, para aquelas pessoas que querem ter um rendimento superior à da renda fixa, mas que não entendem muito de ações e renda variável. Nesses fundos, o capital pode ser investido em ações brasileiras, em opções, em derivativos e também em ações do exterior. Os fundos de ações normalmente tentam superar o índice Bovespa e podem ser uma boa opção para você que quer entrar na renda variável. A quarta e última opção são os fundos cambiais. Nesses fundos, o capital é investido em ativos financeiros no exterior, normalmente atrelados ao dólar ou ao euro. Então é muito comum os fundos de investimentos cambiais investirem no Tesouro Americano ou investirem em títulos de dívidas de empresas americanas, de investirem em moedas como euro, como dólar e também em ETFs. E essa é uma ótima opção para as pessoas que querem diversificar ainda mais o seu capital, porque o dólar e o euro são moedas fortes, que em tempos de crise sempre se valorizam. Então, você investir o seu dinheiro no exterior, em fundos cambiais, é uma ótima opção se você quiser ter uma segurança maior em tempos de crise e também de obter uma maior rentabilidade. E assim, depois que você escolher o tipo de fundo que você quer investir, você tem que prestar atenção em algumas informações na hora de escolher o fundo que você vai colocar o seu dinheiro. Então, quando você estiver no site da corretora, procure sempre o regulamento do fundo. Tem sempre lá um documento em PDF com o regulamento daquele fundo. Quando você abrir o regulamento, é importante você olhar algumas informações. A primeira dela é a política de investimento. Na política de investimento, vai ter a descrição de todos os ativos financeiros que aquele fundo investe. Então é muito importante você escolher um fundo e saber no que aquele fundo investe. Além disso, outras duas informações muito importantes na hora de escolher o seu fundo são a taxa de administração, porque todo fundo ele cobra uma taxa de administração, até porque você tem que pagar os funcionários do fundo, você tem que pagar o gestor que administra
aquele fundo. Normalmente, essa taxa é de 0,3, 0,5, no máximo 1% ao ano. Outra taxa que é muito importante é a taxa de performance. Muitos fundos de investimentos cobram uma taxa caso eles superem algum indexador. Como assim? Os fundos de renda fixa, normalmente, quando superam o CDI, eles cobram uma taxa, tipo 20% do que exceder o CDI. Então, o lucro que você tiver acima do CDI, ele vai te cobrar uma taxa de 20%. Nos fundos de ações, eles normalmente cobram uma taxa de performance sobre o Ibovespa. Então, o lucro do fundo de investimento que superar o Ibovespa, eles cobram uma taxa de 20%. Logo, essa taxa ela só é cobrada se o fundo conseguir superar esse indexador. Se ele não conseguir, você não tem que pagar essa taxa. Já nos fundos cambiais, é muito comum a taxa de performance ser ligada ao SP500, que é o Standard Poor's, que é o índice que mede a média das 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Então, nos fundos cambiais, é muito comum eles cobrarem uma taxa de 20% sobre o que exceder o SP500. Um último detalhe que você tem que olhar antes de escolher o seu fundo de investimento é o tempo de liquidação e resgate do seu dinheiro. Como assim? Suponha que você investiu em um fundo de investimento, mas você quer o seu dinheiro de volta, você quer resgatar o seu dinheiro. Essa operação pode demorar alguns dias. Tem fundos de investimentos que demoram 3 dias para fazer a liquidação e no 4º dia você tem o seu dinheiro de volta. Mas tem fundos que podem demorar 30 dias e até 60 dias. Então, nesse caso, se você pedisse o seu dinheiro de volta, você só iria receber depois de 60 dias, que são 2 meses. Então, é muito importante você olhar esse tempo para você não ser pego de surpresa. Às vezes você quer recuperar o seu dinheiro e quando você vai ver, a taxa de liquidação é de 1 mês. Então você vai demorar 30 dias para poder receber o seu dinheiro de volta. Bem, no vídeo de hoje foi isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês e não se esqueçam de apertar o gostei e se inscreverem no canal se vocês não são inscritos. Esse é o Se Valoriza e até mais.